Okay, good morning. Bom dia. Bom dia, okay. It's a privilege to be back here again. Privilégio estar de volta aqui com os irmãos. And I see some familiar faces. Consigo reconhecer algumas pessoas que me são familiares. My wife and I always enjoy coming to Brazil. Minha esposa e eu sempre gostamos de voltar ao Brasil. You give us such a wonderful welcome and are so friendly and loving. Vocês nos dão um calor humano tão grande aqui, são tão queridos, é tão bom estar de volta. My topic this morning is prophecies being fulfilled. Meu assunto desta manhã é profecia que está sendo cumprida. I think you probably all know the Bible is about 28% prophecy. Eu tenho a impressão que a maioria aqui sabe que cerca de 28% das escrituras é constituído de profecias. And these are not cheap psychic predictions. E não são essas previsões desses gurus que andam por aí. These are history-making, world-shaking events. São eventos, na verdade, que formatam a história da humanidade. Foretold centuries and even thousands of years before they came to pass. Várias delas preditas milhares de anos, às vezes muitos anos mesmo antes de acontecerem. Most of you may already know that. A maior parte de vocês talvez já saiba disso. But I hope by the time you leave this conference, you will really have that firmly in your hearts. E eu espero que ao saírem dessa conferência, vocês tenham isso bem arraigado no coração. Prophecy is unique to this book, the Bible. A profecia, ela é única a este livro chamado Bíblia. You will not find it in any other writings. Você não encontrará profecia em quaisquer outros escritos religiosos. We could name many of them: the Hindu Vedas, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata. Nós poderíamos citar os escritos hindus e todos os demais, e nenhum deles há profecias. The sayings of Buddha or Confucius. Os dizeres de Buda, de Confúcio, nenhum deles contém profecias. The Quran. O Alcorão, No prophecies. não há profecias. They're in this book alone. Apenas neste livro aqui. And this is the great proof that God offers of His existence. Essa é a grande prova que Deus nos dá da sua existência. That the Bible is His Word. Que a Bíblia é sua palavra. That Jesus Christ is the true and only Savior of sinners. Que Jesus Cristo é o único verdadeiro Salvador dos pecadores. Hundreds of prophecies. Centenas de profecias. Now, most prophecies have already been fulfilled. A maior parte das profecias já foi cumprida. And we may talk about some of them. E nós vamos citar algumas delas. But this morning I'm interested in prophecies now being fulfilled. Mas nesta manhã eu estou interessado em profecias que estão se cumprindo agora. No one can be an atheist. Ninguém consegue ser ateu. Not honestly. Não com honestidade. Can't be an agnostic. Não dá para você ser ateu com You honestidade. will have to acknowledge that what God said would happen has happened. Você precisa necessariamente reconhecer que aquilo que Deus havia dito que ocorreria, ocorreu. And many of the prophecies are happening today. E algumas delas estão ocorrendo hoje. Some have been in process for centuries. Algumas têm sido um processo ao longo de centenas de anos. For example, God said Israel would be scattered to every nation on the face of this earth. Por exemplo, Deus disse que Israel seria espalhada por todas as nações da terra. That was because of their sin. Isso foi por causa do pecado de Israel. The Jews are under God's judgment today. Hoje os judeus estão debaixo do juízo de Deus. But at the same time, He said in the last days He would bring them back to their land. Mas ao mesmo tempo Deus disse que nos últimos dias os traria de volta à sua terra. He said they would be hated and persecuted like no other people. Ele disse que seria um povo perseguido e odiado como nenhum outro. That they would be slaughtered down through history. Que eles seriam liquidados ao longo da história, digamos We assim. could give you many examples, not just the Holocaust, but many others. Poderíamos dar vários exemplos, não apenas o Holocausto, mas tantos outros. And we may come back and talk about a bit of that. E poderemos voltar a falar sobre isso mais para frente. But He said He would preserve them. Mas ele disse que ele os preservaria. And in the last days He would bring them back into their land. E nos últimos dias ele os traria de volta à sua terra. Never happened to any other people in history.
Isso jamais aconteceu a qualquer outro povo na história. Cast out of their land for 1900 years. Expulsos da sua própria terra por 1900 anos. Back in their land again. Agora estão de volta à sua terra. Of course, Satan hates this É claro que Satanás odeia esse fato, because Israel is the great proof that God exists porque Israel é a grande prova de que Deus existe and that the Bible is His Word. e que a Bíblia é a palavra de Deus. But we want to talk about some things that are being fulfilled today. Mas queremos falar sobre algumas dessas profecias que estão se cumprindo hoje. Turn to Jeremiah 23. Abra, por favor, em Jeremias 23. We have something today called replacement theology. Hoje nós temos algo que é conhecido como teologia da substituição. And it's a growing movement in the church. É um movimento crescente dentro da igreja. It's called Reformed theology. É chamada de teologia reformada. This is what most Calvinists believe, for É o que a example. maioria dos calvinistas creem, por exemplo. Let me quote you from D. James Kennedy. Eu quero citar um texto de James Kennedy, o autor. He would be very famous in the United States. You may have never heard of him. What? É o autor do Evangelismo Explosivo. He's the founder, president, chancellor, and professor of evangelism of the, it's called the Knox Seminary in Fort Lauderdale, Florida. Ele é presidente de um seminário chamado Knox Seminary em Fort Lauderdale, na Flórida. And not too long ago, they put out what they called an open letter to all evangelicals. E há não muito tempo atrás, eles produziram uma espécie de uma carta aberta a todos os evangélicos. It was signed by more than 70 evangelical leaders. E ela foi assinada por mais de 70 líderes evangélicos. One of them would be a name you might know, R.C. Sproul, Um deles, que talvez vocês conheçam, R.C. Sproul, one of the most popular writers and Christian leaders in America. um dos escritores mais populares, dos líderes cristãos mais conhecidos na América do Norte. He does not believe in the rapture. Ele não acredita no arrebatamento. He believes Israel has been replaced by the church. Ele crê que Israel foi substituído pela igreja. And let me just quote a couple of sections from that statement. E eu vou citar algumas parcelas do que ele diz. You can just please. The inheritance promises that God gave to Abraham As promessas da herança que Deus deu a Abraão do not apply to any particular ethnic group, não se aplicam a qualquer grupo étnico, but to the church of Jesus Christ, the true Israel. mas à igreja de Jesus Cristo, o verdadeiro Israel. Now you have to really twist the Bible to say that. Você realmente tem que fazer ginástica com a Bíblia para poder dizer isso. Then he says the entitlement of any one ethnic or religious group to a territory in the Middle East called the Bible land, Holy Land, Ele diz, a titularidade de qualquer grupo étnico ou religioso, em termos de território no Oriente Médio, de um território chamado Terra Santa, cannot be supported. não pode ser By sustentado pelas Escrituras. In fact, the land promises specific to Israel in the Old Testament were fulfilled under Joshua. Aliás, as promessas referentes à terra e específicas a Israel no Antigo Testamento foram cumpridas na época de Josué. Now, these are some of the leading evangelical theologians in America. Esses são dizeres de alguns dos teólogos de proeminência hoje na América do Norte. To make a statement like that, you've got to throw common sense and logic to the winds. Para fazer uma afirmação dessa, você tem que jogar o bom senso, qualquer coisa que faça sentido, janela fora. One of the problems is Christians don't think. Um dos problemas é que cristãos não pensam. They just accept statements like this. Eles apenas aceitam frases de efeito assim. Oh, look, this is a big seminary. Isso aqui é um seminário importante, dizem. And more than 70 Christian leaders signed it. E mais de 70 líderes cristãos assinaram a declaração. It must be true. Deve ser verdade.
Think a minute. Pense um instantinho. Fulfilled under Joshua? Coisas que foram cumpridas na época de Josué. Joshua lived 110 years. Josué viveu durante 110 anos. There are many promises about the land that are yet to be fulfilled in the future. Há promessas a respeito da terra que ainda aguardam cumprimento. That they would be cast out of the land, Que eles seriam expulsos da terra, brought back into the land. trazidos de volta à terra, The Messiah would come to that land, que o Messias viria àquela terra, would be born in that land, que nasceria naquela be terra, crucified in that land, seria crucificado naquela terra, that he would yet return again to that land, e que voltaria ou voltará no futuro ainda a essa terra, to the Mount of Olives, ao Monte das Oliveiras, all fulfilled under Joshua. tudo cumprido na época de Josué. I don't want to be disrespectful, Eu não quero ser desrespeitoso aqui, but you've got to be insane to say that. mas você tem que ser maluco para afirmar isso. You have to disregard the Bible. Você tem que descartar a Bíblia. But look at what it says here in Jeremiah. Veja o que diz aqui em Jeremias 23, You could read verses 7 and 8. versículos 7 e 8. Notice how specific this is, Reparem quão específico é o que é dito aqui. and that this was a prophecy that couldn't be fulfilled a century ago, Que isso não é uma profecia que poderia ter sido cumprida há um século 500 atrás, years ago, ou há 500 anos atrás, but today. mas hoje. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. It's a wonderful promise from God. É uma promessa maravilhosa de Deus, He had said he was going to scatter these people to every nation on the face of the earth, dizendo que ele iria espalhar esse povo por todas as nações da terra, but he said he would bring them back. mas que ele os traria de volta. And one day it's not going to be said, oh, blessed is the Lord who brought them from Egypt. E um dia não será dito que seja bendito Deus que os trouxe do Egito, But blessed be the Lord who brought them out of all the nations where he had scattered them. mas sim bendito o Senhor que os trouxe de todas as nações para onde os expulsou. Was that fulfilled under Joshua? Isso foi cumprido na época de Josué? No. Não. How can these men make statements like this? Como é que homens assim podem fazer esse tipo de afirmação? Because they are very prejudiced against Israel and against the Jews. Porque eles têm um preconceito muito grande contra Israel e contra os judeus. They would deny that. Eles negam isso, But it is true. mas ele é verdadeiro. Now, let's turn to, well, we're not going to turn, well, turn to Numbers 23, verse Abram 9. em Números 23 por um instante. And don't read the whole thing, but just the back end of it. The people shall dwell alone and shall not be reckoned among the nations. Versículo 9, que diz... a segunda parte: veja um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Now, think a moment. Pense por um instante. I'm going to challenge you to think during this conference. Eu vou estar desafiando constantemente vocês a pensarem aqui. Not reckoned among the nations. Não. What does it say? That's Não é uma boa tradução aqui, não se considera como qualquer nação. É não reconhecido como qualquer nação. I'm sorry, you've got a bad translation. Sinto que você tem uma tradução ruim. Doesn't consider itself to be a nation? Não se considera como nação? Of course it's a nation. É claro que é nação. Just deal with that one point for a moment. Mas trate dessa questão por um instante. Hold your finger there and go to Jeremiah 31. Guarde essa referência e vá para Jeremias 31. Oh my, we have problems with translations. Temos problemas com traduções. And I'll talk more about that, I think, this evening. Eu creio que hoje à noite eu vou falar mais sobre isso. But just read Jeremiah 31, verses 35 and 36. Jeremias 31, 35 e 36.
Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia e que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. See, we got a problem. Problemas. There are people who do not hesitate to change God's word. Há pessoas que não hesitam a mudar a palavra de Deus. And you cannot imagine how big a problem that is. E você não consegue imaginar que tremendo problema que isso And é. I will explain that later, E eu vou explicar isso mais tarde. perhaps this evening. Quem sabe hoje à noite. Now, look, think again. Pense novamente. How can that translation that you have in Numbers 23:9 be correct Como é que essa tradução que acabou de ser lida em Números 23 está correta? when God said Israel will never cease to be a nation? Quando Deus diz, Israel jamais cessará de ser uma nação. There was a preacher, for example, Pregador, por exemplo, and he put an advertisement in the paper. colocou anúncio no jornal Here was his subject: e o assunto dele era how to destroy Israel. como destruir a Israel. Whoa, a lot of people came. Não precisa dizer que muita gente veio assistir a mensagem. And on the front row, you had some rabbis. E à frente, na primeira fileira, alguns rabinos, They want to see what he's going to say. porque eles queriam ouvir o que ele tinha a dizer. He began by reading this passage. Ele começou lendo essa passagem. And then he said, if you want to destroy Israel, Ele disse, se você quer destruir a Israel, you got to pull the sun out of the sky, a única coisa que você tem que fazer é tirar o sol do pull firmamento, pull the stars out of the sky. tirar as estrelas do firmamento. And one of the rabbis poked the other one. He said, I think it's going to be okay. Aí dos rabinos deu uma cutucada no outro e disse, eu acho que esse camarada vai falar coisa boa. And your translation says Israel doesn't consider itself to be a nation? E a tradução diz que nós lemos, Hey, Israel não cross se that out. considera entre as nações, risque isso. Do you have any other translations in Portuguese? I hope. Se vocês têm outras traduções no português, se atenham a elas. Okay. Now, this is a prophecy by Balaam. Agora nós vamos considerar uma profecia de Balaão, That raises some problems. e isso nos dá noite, ou nesta manhã, Balaão está no inferno. But he was in touch with God. Was in touch with God. Mas ele tinha contato com Deus. He is a great example to all of us today. Ele é um grande exemplo a todos nós aqui. And God tried to guide him, E Deus procurou norteá-lo, but he wanted the rewards of this world, mas ele estava atrás das recompensas desse mundo. and he betrayed the Lord. E ele traiu ao Senhor. Be careful that you don't do that. Cuidado para você não fazer a mesma coisa. But he did make some true prophecies. Mas ele proferiu algumas profecias verídicas. Maybe you know that he was the one who foretold the star in the east that the wise men followed to Jesus. Quem sabe você saiba que foi ele que previu aquela estrela do Oriente que os sábios seguiram para encontrar Jesus. It says, Israel will not be accounted or reckoned among the nations. Diz que lemos que Israel não será contada, reconhecida entre as nações. That couldn't have come true 100 years ago. Isso não poderia ter sido verdade 100 anos atrás. Only since 1945. Apenas de 1945 para cá. You would have to have an organization that numbered the nations. Haveria de existir uma organização que situasse ou que numerasse as nações, That recognized the nations. que reconhecesse as nações. Do we have that today? Nós temos essa organização hoje? Yes. The Sim. United Nations and other organizations. As Nações Unidas e outras organizações. Now, let me give you some examples of the fulfillment of that prophecy. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do cumprimento dessa profecia. Every nation in the United Nations is allowed to take its rotating term. There are some permanent members of the Security Council. Nas Nações Unidas, há membros permanentes do Conselho de Segurança.
But every nation is allowed to take its rotating term. Mas todas as nações têm a oportunidade de pertencer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas em termos rotativos, de quando em quando. There are 191 nations in the United Nations today. Hoje há 191 nações nas Nações Unidas. 190 of them can take their rotating term on the UN Security Council. 190 dessas nações podem assentar-se no Conselho de Segurança, nem que seja em forma rotativa. One nation is not allowed. Mas apenas uma nação não é permitida esse direito. I will give you 3 guesses. Eu dou 3 oportunidades para vocês adivinharem quem é. Israel. Israel. You have the Human Rights Commission. Você tem a The Comissão de United Direitos Nations. Humanos das Nações Unidas. 190 can take their rotating term. 190 nações podem se assentar no Conselho de Segurança, One nation cannot. mas uma nação é proibida. Israel, Israel. the only democracy in the Middle East. A única democracia do Oriente Médio. The only one where there are some human rights. A única nação onde há alguns direitos humanos. Libya, that great bastion of human rights. A Líbia, aquele expoente de direitos humanos no mundo. They were once the chairman of this. Houve época em que eles foram a nação que comandou o Conselho de Segurança. Cuba is part of it. Cuba faz parte desse Conselho de Segurança. Zimbabwe, Zimbábue, if you know what they're doing in Zimbabwe. se você sabe o que está rolando lá hoje. Sudan has just been voted in for its 3rd consecutive term. Sudão acaba de ser reeleito pela 3ª vez consecutiva para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. The Muslims have killed 2 million people in southern Sudan. Os muçulmanos assassinaram cerca de 2 milhões de pessoas no sul do Sudão. Terrorist nations, Nações terroristas. all the nations in the UN, Todas as nações que fazem parte das Nações Unidas, except one, exceto uma, Israel. Israel. They are excluded. Eles estão excluídos. It's a fulfillment of this prophecy. É um cumprimento dessa profecia. The International Red Cross, A Cruz Vermelha Internacional. Israel is not allowed to be a member. Israel não pode ser membro da Cruz Vermelha Internacional. Every other nation, Todas as demais nações, sim. terrorist nations, Nações terroristas, they have no rights at all. que não têm direitos, They can all be members of the International Red Cross. que não observam direitos, podem ser membros da Cruz Vermelha, Not Israel. mas não Israel. Go back to Leviticus Volte para Levítico, chapter 20. capítulo 20. And notice what it says. Repare o que diz o texto. You could read just the end of verse 24 where it says, I'm the Lord your God, which separated you from other nations. O finalzinho do versículo 24. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Read verse 26. E o versículo 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. So it's not only Balaam who prophesied it, Então não foi apenas Balaão que profetizou isso, but God said so. mas Deus disse isso. You Jews, Israel, you are different from all the nations. Vocês, judeus, vocês, Israel, são diferentes de todas as nações. You belong to me. Vocês pertencem a mim. Okay, turn to Zechariah chapter 12. Abram em Zacarias 12, por favor. Now, I'm asking you to think, Eu estou pedindo que vocês estejam pensando. and now let me ask you a question. Então eu vou fazer uma pergunta a vocês. We've gone to 2 prophecies for today. Com relação a 2 profecias para hoje. That it would no longer be said, blessed be the Lord who brought them out of Egypt, Que não mais seria dito, bendito o Senhor que os tirou do Egito, but blessed be the Lord who brought them from all the nations where he scattered them. mas bendito seja o Senhor que os trouxe de todas as nações para onde os expulsou. In Israel today, you have Jews who have come from more than 100 nations. Hoje, em Israel, você tem judeus que vieram de mais de 100 nações.
Is that a fulfillment of prophecy? Isso é ou não um cumprimento de profecia? Do you find that anywhere else? Você encontra isso em qualquer outro lugar? No. Não. Okay? Israel will not be accounted among the nations. Israel não será contada entre as nações. We just gave you examples. Acabamos de dar exemplos para vocês. Couldn't happen in any other time in history. Não poderia acontecer em qualquer outra época da história. It's true today. É verdade hoje. I ask you a simple question. Fiz uma simples pergunta a você. Is that a fulfillment of prophecy? Isso é ou não cumprimento de profecia? It's a specific, amazing prophecy. É uma profecia específica, fantástica. That's why I say no one can be an atheist. É por isso que eu digo que ninguém consegue ser ateu. You cannot deny God has told you what would happen. Você não pode negar que Deus afirmou o que aconteceria e está acontecendo. Isaiah 46, 9 and 10. We won't turn there. Isaías 46, 9 e 10, nós não vamos abrir o texto. God says, this is the proof I give to you. Deus diz, essa é a prova que eu dou a vocês. I will tell you what will happen before it happens. Eu vou dizer o que haverá de acontecer antes que aconteça. And when it happens, you will have to acknowledge, I'm God and this is my E word. quando vier a acontecer, vocês terão que reconhecer que eu sou Deus e esta é a minha palavra. Now, there are many prophecies we could talk about. Há muitas profecias que nós poderíamos citar. Some of them are yet future. Algumas delas ainda são futuras. And of course, the fulfillment of those in the past or presently E é claro que o cumprimento daquelas do passado ou do presente gives us confidence that those yet to be fulfilled will be fulfilled. nos dão toda a confiança que as profecias ainda referentes ao futuro serão cumpridas. See, this is a prophecy conference. Isso aqui é uma conferência profética. That's what we're talking about. É sobre isso que nós estamos falando. Most of the Bible is about prophecy, the biggest part of it. Boa parte da Bíblia, uma grande parcela da Bíblia diz respeito a Well, profecias. 28%. Cerca de 28% dela. And yet some of you may belong to churches where they never talk about prophecy. E ainda assim, alguns de vocês talvez pertençam a igrejas onde nunca se fala de profecias. They don't want to talk about the book of Revelation. Não querem citar o livro de Apocalipse. That's too complicated. É muito complicado. And they don't want to talk about Israel and the promises to Israel. Não querem falar de Israel e as promessas a Israel. Look in your Bible and see. Most of this book is about Israel. Olhe para a sua Bíblia, visualize, a maior parte do que está aqui diz respeito a Israel. And these people say Israel was replaced by the church. E essas pessoas dizem que a igreja foi substituída, a Israel foi substituído pela igreja. Israel, the church was never given a land. Para a igreja nunca foi dada uma terra. The church was never cast out of a land Ela for their nunca foi sins. expulsa de uma terra por causa dos seus pecados. The church was never promised that they would be brought back into the land. Não foi feita nenhuma promessa à igreja que ela seria trazida de volta à sua The church, terra. church was never told that this land that they belongs to them would be attacked by the Antichrist. A igreja nunca foi dito que essa terra, que em tese pertenceria a ela, será atacada pelo anticristo. I lose my patience Eu perco a minha paciência with people who insist upon these lies com gente que insiste nessas mentiras. when the Bible is very clear. Quando a Bíblia é muito clara, No one can deny it. ninguém pode negá-lo. Okay, look at Zechariah 12:2. Zacarias 12, 2. Well, verse 1 it says, "This is the word of the Lord for Israel." Veja no versículo 1 que diz, esta é a palavra do Senhor para Israel. Now, if the church has replaced Israel, Se a igreja substituiu a Israel, put the church in there, então encaixa a igreja aqui, vamos ver se dá certo. and you see if this fits the church. Vamos ver se funciona com a igreja. It says, Ele diz, "I'm going to make Jerusalem," verse 2, "a cup of trembling." versículo 2, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos Essa- os povos. A cup of reeling, like it's terror. It's a terror. É um terror o que está acontecendo ali. To whom? Para quem que é esse terror? Not to the whole world. Não para o mundo todo, Very specific what it says. mas é muito específico o que diz aqui. To all the people round about, when they shall be in the siege, both against Judah and against Jerusalem. Para todos os povos ao redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Now, when you read the Bible, God expects you to think. Quando você lê a Bíblia, Deus espera que você pense.
This verse tells you a number of things. Esse versículo nos dá uma série de informações. Number one, it says all the people surrounding Israel will be united against her. Em primeiro lugar, esse versículo diz que todas as nações que estão cercando a Israel estarão contra Israel. I ask you a simple question. Faço novamente uma pergunta bem simples. Go down through history. Percorra a história. When was that ever true? Quando isso foi verdadeiro na história? Never until today. Jamais até os dias atuais. Israel had many enemies. Israel já teve muitos You inimigos. could name them. Nós podemos citá-los. Egypt, the Babylonians, and the Syrians, and so forth. O Egito, os babilônios, os assírios, etc. Were they ever all united against Israel? Já houve um momento em que eles todos se uniram contra Israel? Never. Jamais. But God said, Mas Deus diz: the day is coming when all neighbors around Jerusalem, Israel, will be united against her. virão dias em que todos os vizinhos se reunirão contra Israel. See, the Egyptians fought the Babylonians and the Assyrians. Os egípcios lutaram contra os babilônios e contra os assírios. All of these nations were enemies to one another. Todas essas nações eram inimigas umas das outras. Today, Hoje, first time in history, pela primeira vez na história, they are all united against Israel. elas todas estão unidas contra Israel. What is it that unites them? O que as une? Algo que não existia quando essa profecia foi proferida. Islam. O Islã, o Islã. And I don't know how much time we'll have to talk about Islam. E eu não sei quanto tempo nós teremos para falar sobre o I Islã. think we talked about it last year. Já falamos sobre esse assunto ano passado. But understand what's happening in the Middle East. Mas tente compreender o que está ocorrendo no Oriente Médio. Islam teaches that land belongs to the Arabs O Islã ensina que essa terra pertence aos árabes, because they're the descendants, they say, of Ishmael. porque eles dizem ser os descendentes de Ismael. And maybe we can come to that in a few moments. Quem sabe poderemos citar isso daqui a pouco. But the point is that all nations surrounding Israel are united for the first time in history. Mas a questão é que todas as nações que estão nesse cerco contra Israel estão pela primeira vez juntas contra Israel. Exactly as the Bible said. Exatamente como diz a Bíblia. Now, but they tremble when they think of attacking Israel again. Mas eles tremem quando eles pensam em novamente atacar Israel. Why is that? Por quê? Go to verse 6. Veja o versículo You 6. could read that. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. Israel could wipe them all out right now. Israel, se quisesse, poderia destruir a todos. That includes Syria and Isso. Iran. Isso inclui a Síria e o Irã. Look, if you don't remember anything from this morning, remember this. Se você não conseguir lembrar outra coisa do que eu falei nesta manhã, guarde pelo menos o seguinte. It's a very simple saying that no one can deny. É uma frase muito simples que não se pode negar. If the Muslim nations around Israel laid down their arms, Se as nações muçulmanas ao redor de Israel depusessem suas armas, it would be the end of war in the Middle East. acabaria a guerra no Oriente Médio. If Israel laid down her arms, Mas se Israel depusesse as suas armas, it would be the end of Israel. seria o fim de Israel. Now, you all know that's true. Vocês todos sabem que isso é verdade. And yet we have people who take the side of the so-called Palestinians. E ainda assim nós temos pessoas que juntam esforços, colocam-se ombro a ombro com os palestinos, com a causa palestina. Oh, those poor refugees. Coitados dos refugiados palestinos. Israel did not chase them out. Não foi Israel que os expulsou. It was the Arab High Command that said, all Arabs get out. Foi o comando árabe supremo que disse: todos os árabes saiam daí. And about 450,000 fled. E cerca de 450 mil fugiram. They've multiplied to about 4 million today. E esses 450 mil se multiplicaram para hoje serem cerca de 4 milhões. Israel said to the Arabs in 1948,
Israel said to the Arabs in Em 1948, 1948, Israel disse aos árabes: stay. fiquem, We can build a new country together. nós podemos edificar uma nova nação juntos. Many of them did. Muitos deles ficaram. They comprise about 20% of the Israeli population today. Eles hoje são cerca de 20% da população de Israel. They have full citizenship rights. Eles têm todos os direitos de cidadania israelense. Some of them are even members of the Knesset. Alguns deles são membros do Knesset. Now, what happened when Jordan took the so-called West Bank and Egypt took the so-called Gaza Strip? O que aconteceu quando a Jordânia conquistou fugiu agora, o West Bank? A Cisjordânia, e quando o Egito tomou a faixa de Gaza? They either killed or expelled all Jews. Eles ou mataram ou expulsaram todos os judeus. They destroyed all Jewish synagogues. Eles destruíram todas as sinagogas dos judeus. They desecrated their cemeteries. Eles profanaram todos os cemitérios dos judeus. They did everything they could to wipe out the memory of Israel. Eles fizeram tudo o que podiam para aniquilar a memória de Israel. You need to understand this. É preciso que você entenda isso. Israel doesn't do that. Israel não faz isso. Let me just read you a few statements here about the rights of Arabs in Israel today. Eu vou ler para vocês alguma coisa sobre os direitos dos israelitas em Israel hoje. Every Knesset, Desculpe, os direitos dos árabes. since the founding of the state in 1948, Todo o Knesset, desde a fundação do Estado em 1948, has had Arab and Druze members. sempre teve membros árabes e drusos. Remember, no Jew can even enter Saudi Arabia. Lembre-se que nenhum judeu pode entrar na Arábia Saudita hoje. Bear in mind the difference between how Israel treats Arabs and how the Arabs treat the Jews. Guarde sempre na sua mente como Israel trata os árabes e como os árabes tratam Israel. All transactions in the Knesset are simultaneously translated into Arabic. Todas as transações no Knesset são simultaneamente traduzidas para o árabe. Arab members may address the Knesset in Arabic. Os membros árabes podem dirigir-se ao Knesset em árabe. Arabic is an official language in Israel, O árabe é uma língua oficial em Israel, along with Hebrew. junto com o hebraico. No Jew can be a citizen of Jordan or Egypt or any of the Arab nations. Não há como um judeu ser cidadão da Jordânia ou do Egito ou qualquer nação árabe. I want to just ask you, Eu is there a difference? Eu pergunto para você, existe ou não uma diferença? Is it important? É importante ou não? Don't forget it. Não se esqueça disso. All of this talk you get in the newspapers and on television, E toda essa difamação que ocorre no jornal, na televisão, they are lying to you. eles estão mentindo para você. Okay. Israel's Arabic press, there are more than 20 periodicals. It's the most vibrant and independent of any country in the region. A imprensa árabe existente em Israel tem mais de 20 periódicos. É a mais independente, a mais vibrante de toda aquela região. Daily TV and radio programs in Arabic. Há programas diários no rádio e na TV em árabe. I'm not saying that everything Israel has ever done is perfect. Eu não estou dizendo que tudo que já foi feito ou que está sendo feito é perfeito. Everything the United States has done is not perfect, or Brazil. Porque nem tudo que os Estados Unidos fez até hoje ou que o Brasil fez até hoje é perfeito. They are human beings, Porque somos seres humanos. but they've acted with great patience and restraint against these enemies. Mas tem agido com grande paciência contra esses inimigos. There are daily TV and radio programs in Arabic in Israel. Então, em Israel tem programas diários de rádio e televisão em árabe. Arabic is taught in Jewish secondary schools. O árabe é ensinado nas escolas secundárias judaicas. There are nearly 1,000 Arab educational institutions in Israel with about 300,000 students. Existem cerca de 1.000 instituições educacionais árabes em Israel com cerca de 300.000 alunos. No Jew can enter Saudi Arabia. Não há como um judeu sequer entrar na Arábia Saudita. Think about that. Pense nisso. When you get this propaganda. Quando você ouve essa propaganda falsa na televisão. Israel's universities and technical institutions are freely available to the Arabs.
As universidades israelitas e as instituições técnicas de Israel estão disponíveis gratuitamente aos árabes. About 5,000 Arab students attend such schools. Cerca de 5.000 alunos árabes frequentam essas escolas. Israeli Arabs are free to exercise their faith, Os árabes israelenses têm liberdade de exercer sua fé. to observe their own weekly day of worship. Não aceita israelenses. 60% dos residentes em Israel afirmaram que eles prefeririam continuar vivendo em Israel do que em qualquer outra parte do mundo. These are simple facts. São fatos simples, But you are getting propaganda. mas o que você está recebendo é falsa propaganda. Okay, so we got it. All these people now, for the first time, are united against Israel. Então, como vimos no texto, todos esses povos agora estão reunidos no cerco contra Israel. What unites them? O que os une? Islam. O Islã. How did Islam come to unite them? Como é que o Islã acabou vindo para reuni-los? Because in the 7th century, the Muslim armies conquered these lands. Porque no 7º século, os exércitos muçulmanos conquistaram essas terras. They conquered Syria, Iran, Iraq, Lebanon, Egypt. Eles conquistaram essas terras da Síria, do Líbano, de Iraque, Irã e aquela região toda. They slaughtered hundreds of thousands of people Eles assassinaram centenas de milhares de pessoas, right there in the Middle East. ali mesmo no Oriente Médio. And they forced Islam on these people. E eles forçaram um Islã sobre esses You povos. either convert or we kill you. Ou você se converte ao Islã ou nós te matamos. But the people who live there today have forgotten that. Mas o povo que lá vive hoje se esqueceu disso. Okay, that's how these nations were united. Foi assim que essas nações foram unidas. And they accuse Israel of imperialism. E eles acusam Israel de imperialista. That's far worse than the pot calling the kettle black. Isso é pior do que qualquer xingamento que você possa fazer. Okay, is this a prophecy that came to pass in our day? Essa é uma profecia que está acontecendo nos nossos dias? Did we read verse 6? No. Oh, Yes, we sorry. did. Oh, we did read verse 6. Okay, so Israel is too strong for the neighbors. Então vimos no versículo 6 que Israel é forte demais para os seus vizinhos. After attack, sneak attacks causing war, Depois de vários desses ataques surpresa para gerar uma guerra, they've given that up. os inimigos de Israel já desistiram deles. Now they pretend peace. Agora eles fingem a paz. And Arafat said, peace for us is the destruction of Israel. E Arafat deixou muito claro: paz para nós é equivalente à destruição de Israel. Remember, if the nations around Israel would lay down their arms, it would be the end of war. Lembrem-se que se as nações ao redor de Israel depusessem as suas armas, seria o fim da guerra. If Israel laid down her arms, it's the end of Israel. Mas se Israel depusesse as suas armas, seria o fim de Israel. You all know that's true. Vocês todos sabem que isso é um fato. Keep that in mind. Não esqueçam disso. When you hear about the horrible mistreatment of the Palestinians by the Jews. Quando você ouve falar do péssimo tratamento que os judeus dão aos palestinos, Okay, look at the next verse, verse 3. versículo You 3. can read that. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Okay, so we have a contrast. Então nós temos um contraste aqui. Neighbors round about are united against Israel, Os vizinhos ao redor de Israel, cercados contra ela, and they tremble because Israel is too strong. e eles tremem porque Israel é forte demais. But in fact, all the world is united against Israel. Mas na verdade todo mundo está reunido contra Israel. See, once again, for this verse to be fulfilled, Mais uma vez, para que esse versículo se cumpra, you'd have to have an organization of the world's nations. há necessidade de uma organização de todas as nações da terra, You would have to have worldwide communication, haveria necessidade de comunicação global, como temos hoje, like we have today.
como temos hoje em dia, couldn't have been fulfilled in any other time in history. isso nunca poderia ter sido cumprido em outra época da história. Now, is Israel a burden to the world? Israel é um fardo para o mundo ou não? Of course it is. É claro que é. It's the number one problem. É o problema número 1 do mundo. How big a problem is it to the United Nations? Qual é o tamanho do problema que Israel se constitui para as Nações Unidas? The United Nations has spent 1/3 of its time condemning, pronouncing, decreeing against Israel. As Nações Unidas têm passado cerca de 1/3 do seu tempo condenando, atacando coisas que Israel faz. A tiny nation that has 1/1000th of the Earth's population. Uma pequena nação que tem 1/1000 da população mundial. The United Nations has spent 1/3 of its time. As Nações Unidas gastaram 1/3 dos seus esforços. I ask you a simple question. Então eu faço novamente uma pergunta muito simples. Is that a burden? Isso constitui-se um fardo ou não? Is that a fulfillment of prophecy? Isso é ou não cumprimento de profecia? No one can deny it. Ninguém consegue negá-lo. There have been more than 60,000 individual votes in the UN against Israel. Já houve mais de 60.000 votos individuais proferidos contra Israel nas Nações Unidas. The United Nations has condemned Israel hundreds and hundreds of times. As Nações Unidas condenaram a Israel centenas e centenas de vezes. How many times did they ever condemn the so-called Palestinians? Quantas vezes eles já condenaram os chamados palestinos For terrorist attacks? por ataques terroristas, por Or the exemplo? Arab nations for starting war after war? Ou as nações árabes por começarem mais e mais guerras? Zero. Nenhuma vez. Never. Jamais. Think about that Pense nisso. when you get this propaganda. Quando você ouve essa propaganda falsa. Again, I'm not saying that everything Israel does is perfect, Repito, nem tudo que Israel faz é perfeito. but there is a big difference, Mas há uma grande diferença. and you are not being told the truth. E você não está recebendo a verdade nas notícias. Okay, now we got the problem over there that causes Israel to be a burden to all the world is a people who call themselves Palestinians. O problema existente ali para Israel no momento é um povo que se intitula palestinos. Let me take a few minutes. Wow, time goes. Eu vou separar alguns instantes, o tempo está passando rápido. Turn to Genesis 12. Abra em Gênesis 12, por favor. You know that here we meet a man named Abram. Aqui nós encontramos um homem chamado Abrão. And God calls him, he's going to give him a land. E Deus o chama, Deus vai dar a ele uma terra. Now, say it just like I say it. Verse 5, the end of verse 5. Final do versículo 5. They went forth to go into the land of Palestine, and into the land of Palestine they came. Partiram para a terra da Palestina e chegaram à terra da Palestina. Is that what your Bible says? É isso que diz na sua Bíblia? There was no such place as Palestine. Não havia uma terra chamada Palestina. It did not exist. Ela não existia. It was the land of Canaan. Era a terra de Canaã. Hold your finger there for a minute and Marque esse texto aqui go to 1 Chronicles 16. e vá para 1 Crônicas 16. Well, oh boy, we don't have time, but read verses 14 through 18. Versículos 14 a 18. Ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto, para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. It's an everlasting covenant. É uma aliança eterna. All fulfilled under Joshua? Toda ela cumprida nos dias de Josué, eu pergunto. You can't be serious. when Não you há say como that. ser sério para dizer uma Okay. coisa dessa. And what is the land that he gave them forever? E qual é a terra que ele deu para eles para sempre? The land of Canaan. A terra de Canaã. Now, think a little bit. Pense um instante. The Arabs say they are descended from Ishmael. Os árabes dizem ser descendentes de Ismael. You understand, these people who call themselves Palestinians or Arabs.
entendendo que essas pessoas que se auto-intitulam palestinos seriam árabes. And Islam says we inherit that land because we're descended from Ishmael. E o Islã diz, os muçulmanos dizem, nós herdamos essa terra por sermos descendentes de Ismael. And Ishmael was Abraham's first son. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Okay, I'm sorry to keep repeating this, but think. Desculpe por insistir nessa coisa, mas eu preciso dizer isso para vocês. Pensem, You're descended from Ishmael, você é descendente de Ismael. and you claim that your ancestors were the original Palestinians. E você reivindica que os seus ancestrais foram os palestinos originais? A land that didn't even exist, Uma terra que nem sequer existiu? a people that didn't even exist. Povo que nem sequer existiu? Who was Ishmael's father? Quem foi o pai de Ismael? Abram. Abraão. Was he a Palestinian? Ele era palestino? He was a Chaldean. Ele era caldeu. Who was Ishmael's mother? Quem foi a mãe de Ismael? Hagar. Agar. Was she a Palestinian? Ela era palestina? She was an Egyptian. Ela era egípcia. So you got a Chaldean father Então você tem um pai caldeu, and an Egyptian mother. uma mãe egípcia, And when they came to this land of Canaan, e quando eles chegaram a essa terra de Canaã, it was already settled by people. ela já estava tomada, conquistada por outros povos. And you claim to be descended from the original Palestinians? E você reivindica ser herdeiro dos legítimos palestinos? I get angry, Eu fico bravo com isso. really angry, Muito bravo. because the world accepts this lie as the basis of a peace they're forcing on Israel. Porque o mundo aceita esse argumento como uma base de paz que eles estão forçando sobre Israel. It is a fraud. É uma fraude. And I'm sorry you don't have a copy of this, but I believe that they're translating it into Portuguese, Judgment Day. Eu sinto vocês não terem um exemplar desse livro, O Dia do Juízo. Eu compreendo que ele está sendo traduzido para o português. But they do have the first 2 chapters translated in a book back there. Mas os primeiros 2 capítulos já estão traduzidos num livro lá atrás. Alguém sabe o nome do livro? I quote Arab leaders Eu cito líderes árabes in the 40s and 50s, nos anos 40 e 50. and they say there was no such place as Palestine. E eles dizem naquela época não havia lugar chamado Palestina. They say, oh, Palestine, that's a Zionist invention. Eles dizem Palestina é uma invenção sionista. If there are anybody who are Palestinians, it's those Jews. Se alguém é palestino, eles diriam são os judeus. For example, I quote Por exemplo, eu cito Ahmed, an Arab leader in the Middle East. um líder árabe no Oriente Médio. He's testifying to the United Nations in 1956. Em 1956, ele está depondo às Nações Unidas. He says, we're not Palestinians. Ele diz, nós não somos palestinos. Those Jews are Palestinians. Eles dizem, os judeus são palestinos. 8 years later, 94, 8 anos depois, 1964, Ahmed Shukari became the founding chairman of the Palestine Liberation Organization, the PLO. Shukari se torna o membro fundador da Organização da Libertação da Palestina. They lie. Eles mentiram. They changed their tune. Eles mudaram a fala. They rewrite history. Eles reescreveram a história. And the world accepts it E o mundo aceita isso as a basis of a peace they're going to force on Israel. como base de paz a ser forçada em Israel goela abaixo. Okay, what about other prophecies being fulfilled today? E as outras profecias que estão se cumprindo Well, hoje? there are many. Há muitas delas. If you go to, well, first of all, while we're in Genesis, just turn to chapter 17. E enquanto estamos em Gênesis, capítulo 17. Well, before we get there, stop in at chapter 15. Antes de chegarmos ao 17, dê uma paradinha no 15. We have to settle some things. Nós temos que deixar algumas coisas claras. Okay, you could read verse 13. Versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. You see, the Muslims say, oh, this Bible got changed. Os muçulmanos dizem: a Bíblia foi mudada. Ah, so God gives us proof, Então Deus nos dá provas, prophetic proof. provas proféticas. You see, God said,
Abraham, I'm giving this land to you and to your descendants. Ele disse: Abraão, eu estou dando essa terra a você e seus descendentes. The Arabs say, we're descended from Ishmael, the first son. E aí os árabes dizem: nós somos descendentes de Ismael, o primeiro filho. That belongs to us. Essa terra pertence a nós. The Jews are descended from Isaac, that's the second son. Os judeus são descendentes de Isaac, o segundo filho. Of course, Isaac was the son of promise. Mas é claro que Isaac era o filho da promessa. He came through Abraham's wife. Ele veio através da esposa de Abraão. Ishmael was an illegitimate son, Ismael era um filho ilegítimo. the son of Abraham and Sarah's unbelief. Foi o filho da incredulidade de Abraão e de Sara. Not the son God had promised. Não o filho que Deus havia prometido. Yeah, but you say, no, it's all been changed. Aí as pessoas vêm e dizem: não, tudo foi mudado na Bíblia. I love the Bible. Eu amo a Bíblia. You're not going to escape. Você não consegue fugir, não. So, what did God say in the verse we just read? O que Deus disse nesse versículo que acabamos de ler? He said, your seed, your heirs, that is, the ones who will inherit the land, Ele disse: os seus descendentes, ou seja, aqueles que herdarão a terra, they're going to be slaves for 400 years. eles serão escravos por 400 anos. Were the Arabs ever slaves for 400 years? Os árabes já foram escravos durante 400 anos em algum lugar? No. Jamais. Who were slaves for 400 years? Quem foi escravo por 400 anos? The Jews. Os judeus. Okay? Now, go to verse 26. Read that. Versículo 26. I'm sorry, chapter 15, verse 20. I'm sorry, verse 16. Okay, versículo In the fourth 16. generation. Versículo 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus. Passage. Uma passagem muito importante. God says, I'm not going to just give you this land because I want to kill these people. Deus está dizendo: eu não vou apenas dar essa terra a vocês porque eu quero aniquilar esse povo. It will only be because of their wickedness. Isso só ocorrerá por causa da maldade deles. You will have to be the slaves for 400 years Vocês têm que ser escravos durante 400 anos, because the Canaanites are not wicked enough for me to be justified in destroying them. porque os cananeus ainda não chegaram a ser maus o suficiente que justifique a destruição deles. But in 400 years, they will be so evil, Mas em 400 anos eles serão tão maus like Sodom and Gomorrah. como Sodoma e Gomorra. In my righteousness, I'll be forced to wipe them out. E na minha justiça eu serei forçado a aniquilá-los. And I will use your descendants to do that. E eu vou usar os seus descendentes para fazer isso. And I will give them their land. E eu vou dar a terra deles a vocês. Now, how do we know that this happened? Como é que nós sabemos que isso aconteceu? And by the way, we don't have time for it, but you read Genesis 17 at your leisure, Nós não temos tempo, mas leia quando você tiver a oportunidade Gênesis 17. especially verses 15 through 19. Especialmente os versículos 15 a 19. And there God says to Abram, I'm going to give you a son through your wife Sarah. Porque aqui Deus diz a Abraão: eu vou dar um filho a você através da sua esposa Sara. And Abram says, you gave me a son. E Abraão diz para Deus: o Senhor já me deu um filho. Ishmael's a good boy. I love Ishmael. Ismael é um bom menino, eu amo Ismael. I'm happy with Ishmael. Eu estou feliz com Ismael. You don't have to give me another son. O Senhor não precisa me dar um outro filho. God says, your wife will bear you a son. Aí Deus diz para ele: a sua esposa vai His dar name um will be filho a Isaac. você. E o nome dele será Isaac. He is the one through his descendants will inherit this land. Serão os descendentes dele que herdarão essa terra. Okay, but they say, well, that got all changed. E aí eles dizem: não, a Bíblia foi mudada. Okay, we'll give you things that couldn't be changed. Nós vamos dar uma situação que não poderia ser mudada. I love the Bible. Eu amo a Bíblia, eu repito. You are not escape it. Você não tem como fugir dela. Exodus 12. Êxodo capítulo 12, That's the Passover chapter. o capítulo da Páscoa. How do and verse 14, Versículo 14. you could read that. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. That's a prophecy being fulfilled in our day. Essa é uma profecia que está se cumprindo em nossos It dias. has been fulfilled down through history. Ela tem sido cumprida ao longo da história. And it's being fulfilled in our day. E ela está sendo cumprida nos nossos dias. God said to the Jews, you'll keep the Passover forever. Deus disse que os judeus guardariam, celebrariam a Páscoa perpetuamente. Do they keep the Passover? Eles guardam a Páscoa, observam a Páscoa. Does anybody else keep the Passover?
algum outro povo observa a Páscoa? Now, if you're a Christian, there are some of these Hebrew Christian groups wanting to get you to, as Gentiles, to keep the Passover. Se você é crente, existem esses grupos judaizantes que querem que você, gentil, observe os ritos da Páscoa. Don't do it. Não faça isso. You're not a Jew. Você não é judeu. Look, go to verse 26. Versículo 26. By the way, Aliás, do the Jews still keep the Passover? os judeus ainda observam a Páscoa? 90% of the Jews all over the world keep the Passover. 90% dos judeus ao redor do mundo ainda observam a Páscoa. Most of them don't even believe the Bible. A maior parte deles nem sequer crê na Bíblia, They still keep the Passover. mas ainda guardam a Páscoa. What is important about this? Verse O 26 que é importante com relação a isso, versículo and verse 26 27. e versículo 27. Quando seus filhos lhes perguntarem, o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. God said, your children are going to ask you, why do we do this? Deus disse, seus filhos vão perguntar, por que nós observamos isto? Because this is the proof that God has left us, that we are descended from those people who were slaves in Egypt and He delivered them. Porque esta aqui é a prova que Deus nos dá de que nós somos herdeiros daqueles que estiveram no Egito e Ele nos libertou de lá. And when He delivered them, He brought them into the promised land. E quando Ele os libertou, Ele os trouxe à terra prometida. It didn't happen to anybody else. Não aconteceu a nenhum outro povo, It happened to the Jews. aconteceu aos judeus. They keep the Passover. Eles guardam a Páscoa. We have proof today. Nós temos prova hoje. You can't say, well, the Bible got changed. Não há como dizer, a Bíblia foi mudada. No, this began right then. Isso começou naquela época. Why is this proof? Por que isso é prova? You have an event witnessed by a multitude of people, Você tem um evento que é testemunhado por uma multidão de pessoas. and it was immediately memorialized by some remembrance that was kept from then on. E imediatamente ele foi, digamos assim, imortalizado. Eles se lembram através de um rito que desde então é guardado. You know what happened. Você sabe que isso aconteceu. Supposing I say, hey, I got a great idea for you Brazilians. Suponhamos que eu diga aqui para vocês, eu tenho uma tremenda ideia para vocês brasileiros. You know, you had an ancestor named George Washington. Vocês têm um ancestral chamado George Washington, não é? Some of you are shaking your head. Alguns de vocês já estão chacoalhando a cabeça. And in 1776, Em 1776, you all got freedom from the British. vocês todos foram libertados dos britânicos, And certo? you've been celebrating it with flares and firecrackers ever since. E On desde July então, 4th. no dia 4 de julho, vocês celebram a independência de vocês com fogos, etc, não é? And I say, why don't we start doing that on July 4th? E aí eu digo para vocês, por que não celebrar isso no 4 de julho? You say, we didn't do it last year. Vocês vão dizer, nós não celebramos 4 de julho no ano passado. We didn't do it the year before. Nós não celebramos no ano anterior. This isn't history. Isso não é história para nós. This is a fraud. Isso é fraude. You understand? Entendem? Israel began to keep the Passover immediately. Israel começou a observar a Páscoa imediatamente. That's how they got out of Egypt. É assim que eles saíram do Egito. They have kept it every year since. E desde então eles têm observado a Páscoa anualmente. This is God's mark upon the people who inherit that land. É a marca de Deus sobre o povo que herdou aquela terra. Well, there are many other prophecies that are being fulfilled today. Há muitas outras profecias sendo cumpridas hoje. We don't have time to talk about them. Nós não temos o tempo para abordá-las. For example, and we'll get to them perhaps later. Mas nós vamos chegar a elas, quem sabe, mais tarde, nesta For example, semana. Jesus said Jerusalem will be trodden down of the Gentiles Por exemplo, Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, until the times of the Gentiles are fulfilled. até que o tempo dos gentios fosse cumprido. That's Luke 21:24. Lucas 21, 24. Is Jerusalem trodden down of the Gentiles? Jerusalém está pisoteada pelos gentios. I could give you all kinds of documentation. Eu posso fornecer a vocês We got- todo we- tipo we- de we got- documentação. We got about 2 minutes. Let me just give you a little bit of it. Temos 2 minutos, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Okay. UN Resolution 181, November 29th, 1947. A resolução 181 da ONU em 29 de novembro de 47, It partitioned the land of Israel. que estipulou partes na terra de Israel.
Listen to what it said. You just said. Ela diz o seguinte, essa resolução: a cidade de Jerusalém será fundada como um corpus separatum sob um regime internacional especial e deverá ser administrada pelas Nações Unidas. UN resolution says it'll be an international city. As Nações Unidas dizem que será uma cidade internacional. UN Security Council, Resolution 478 in 1980. A resolução 478 do Conselho de Segurança da ONU em 1980. The Pope has said the same. O Papa já disse a mesma coisa. The European Union says the same. A União Europeia diz a mesma coisa. The whole world says, Israel, you cannot have Jerusalem. O mundo todo diz: Israel, você não tem direito a It Jerusalém. belongs to the world, it's an international city. Ela pertence ao mundo, é uma cidade internacional. Jesus said Jerusalem will be trodden down of the Gentiles. Jesus disse que Jerusalém será, eu estou usando a expressão errada, será pisada pelos gentios, until the times of the Gentiles are fulfilled. até que o tempo dos gentios se cumpra. Is that a fulfillment of prophecy? Isso é um cumprimento das profecias ou não? Is that being fulfilled today? Isso está ou não sendo cumprido hoje? And there are many others. E há muitas outras. I want you to have absolute confidence in the Bible. Eu quero que vocês tenham confiança absoluta na Bíblia. This is God's Word. É a palavra de Deus. Only book in the world that tells you what's going to happen before it happens. É o único livro do mundo que diz a você o que vai acontecer antes que aconteça. Never makes a mistake. E nunca comete um erro. And the major topic of the Bible is Israel. E o assunto principal da Bíblia é Israel. And Satan hates that. E Satanás odeia esse fato. We'll explain why. E nós vamos explicar por que mais tarde. Father, thank you for your love. Thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor. Help us to study it, Ajuda-nos a estudarmos a tua palavra to know it. e conhecê-la. And Lord, help us to use it to win many others to Christ. E ajuda-nos, ó Pai, a usá-la para ganharmos muitos para Cristo. We ask in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.